Fala galerinha, então voltamos aí de novo para encerrar a semana, hein? Vídeo de quinta-feira vai ser muito legal porque hoje eu vou te ensinar um negócio muito bacana. Basicamente, como fugir das ações ruins, né? E é sempre o que eu digo, cara, você não precisa buscar as melhores. Você só precisa, na sua carreira de iniciante como investidor, saber excluir as piores, horríveis, ruins, que só dão prejuízo, que não geram valor aos seus acionistas. Então não saia desse vídeo, que hoje o assunto é bastante interessante, pode te ajudar muito a se manter vivo na sua carreira de investidor. Então não saia aí, após a vinheta a gente vai falar e esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. Valeu, pequeno gafanhoto, tamo junto! E aí galera, aqui de volta. Se você chegou até aqui, cara, pega o teu papel, pega a tua caneta, pega um cafezinho lá, porque um cafezinho é sempre bom, que hoje a gente vai falar um pouco sobre como excluir empresas ruins, ou seja, como evitar de investir. E aqui lembrando que o foco da página é sempre o longo prazo, você comprar ações por muito tempo, a fim de acumular uma boa quantidade, para fazer com que essas quantidades de ações te gerem uma renda tão grande e tão poderosa que possa fazer diferença na sua vida. Então, basicamente, essa é a ideia principal. Como fugir de ações ruins que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão te gerar renda e que não vão te gerar valor no longo prazo. Quando a gente fala de investir no longo prazo, né? Quando a gente fala de gerar valor para os acionistas, então tem alguns indicadores que a gente olha e a gente consegue falar: opa, essa não é boa, essa ação vai me trazer prejuízo lá na frente, vai me trazer dor de cabeça, eu prefiro ir para outra, talvez do mesmo setor que esteja melhor, tá? Então pegou lá o teu papel, a tua caneta, pegou o teu cafezinho. Então vamos lá começar a falar sobre esses indicadores. Bom, o primeiro indicador que eu quero mencionar aqui é o lucro. O lucro, pequeno gafanhoto, porque empresa que não dá lucro é uma empresa que está fadada a quebrar. Então, a primeira coisa que você for fazer quando você for investir em uma ação, olhe a constância dos lucros. E uma dica para você é evitar de entrar em empresas que ficam oscilando demais o seu lucro. Dá um ano de lucro, nos outros 2 anos dá prejuízo, depois dá mais 2 anos de lucro, depois dá prejuízo. Essas empresas também são ruins. Então a dica para você evitar essa oscilação nos lucros é: evite empresas cíclicas. Se você não sabe o que é isso, basicamente empresas que dependem demais da economia e do consumo, tá? Varejo, aviação, construção, entre outras aí, mas as mais famosas são essas 3. Então, olhe a constância dos lucros. Empresas que dão lucros constantes geram um extremo valor aos seus acionistas, porque esse lucro é convertido em dividendos e dado para os seus acionistas. Segundo indicador que você deve olhar, pequeno gafanhoto, é quem? É um cara chamado EBITDA. Nome complicado, né? Mas basicamente é a mesma coisa dos lucros, só que agora eu não vou contabilizar o que eu gastei com imposto de renda e com algumas despesas ali. Basicamente seria o lucro bruto operacional, tá? Falando de forma fácil, basicamente seria isso. Esse seria o EBITDA, que é o lucro ante imposto, provisões e algumas coisas. Então olhar também a constância, o crescimento desse EBITDA também faz total sentido, né? Porque empresas que crescem o seu EBITDA de forma constante são empresas boas para investir. Logo, empresas que têm o EBITDA, né, caindo, negativo, oscilando muito, essas são ruins.
A terceira coisa que você deve olhar, pequeno gafanhoto, são 3 carinhas chamado margens. Margem líquida, margem EBITDA e margem bruta, dando um foco especial à margem líquida e à margem EBITDA. E basicamente, se você não sabe o que é margem, eu vou te dar um exemplo clássico que você vai entender. Suponhamos que você vai vender roupa, né? Que você vendeu suas roupas e teve um lucro líquido de R$100. Porém, as suas despesas aí, né, no final do dia te deixou só com R$10. Então, qual é a tua margem líquida? A margem líquida, basicamente, é o que? Os 10%, né? Porque se você lucrou 100, melhor, se você vendeu 100 e ficou só com R$10, então significa que a sua margem líquida, ela é de 10%. Basicamente, margem líquida é o que sobra após você pagar todas as despesas, né? E fazendo a correção aí, você pega a receita líquida, né? Faz ali, paga tudo e o que fica é o lucro líquido. Então, o lucro líquido, que é o que fica para você, vai determinar a sua margem, né? Se você quiser usar a fórmula, receita líquida dividido por lucro líquido multiplicado por 100. Você vai ter a tua margem líquida aí. E por que olhar as margens são sempre importantes? Né? Porque, se eu falei que margem líquida é o que fica para você, se imagina se você pega uma empresa que fica só 6% para ela. Como é que essa empresa vai expandir, vai crescer, se ela não está sobrando dinheiro para ela, né? Ter giro de capital, expandir, né? Basicamente ela só está tendo dinheiro para sobreviver, né? Então, uma hora pode acontecer uma crise, empresas que têm baixa margem líquida tendem a sofrer muito. Por isso, opte por empresas que tenham margem líquida acima de 15%, né? Margem líquida, tanto margem EBITDA, né? Então, opte por empresas que tenham ali margem acima de 15%, porque essas empresas sim conseguem ter uma eficiência muito legal. Então, empresas que têm baixas margens, né, são empresas ruins para se investir. Destaco 2 setores, varejo e aviação. Quase não tem margem, quase não fica dinheiro em caixa, pequeno gafanhoto. Então, sai fora desses setores. É claro que tem algumas ressalvas. E só um resumão, a gente já falou de lucro líquido, já falou de EBITDA e já falou de margens, margem líquida e margem EBITDA, tá? Anota e não esquece porque é muito importante. Vamos para a próxima? A próxima, por que eu falei que você tem que anotar exatamente nessa parte do vídeo? Eu te lembrei isso, porque a próxima ela é muito importante. Ela fala sobre a questão de endividamento e alavancagem da empresa, tá? E isso é muito importante porque, galera, no Brasil a gente tem uns juros altíssimos. Empresas com a dívida, ou melhor, com a alavancagem muito alta, elas tendem a sofrer quase todo cenário de juros alto. E a gente sabe que no Brasil, majoritariamente, o que predomina é os juros altos. Isso pode fazer com que as empresas tenham dificuldade de crescer, de expandir, pode fazer essa empresa ficar com uma dívida tão grande, essa dívida crescer tão rápido, que o lucro que a empresa H não vai ser bom para garantir a saúde financeira da empresa, ou seja, para a empresa ficar com endividamento ok. Isso pode explodir, degringolar e você ficar com a bomba na mão cheia de dívida. E a gente sabe que empresa cheia de dívida não cresce, empresa cheia de dívida não expande, empresa cheia de dívida não gera valor aos acionistas. Por isso que eu vou elencar 2 caras, e o segundo é o mais importante, né, que é a dívida líquida. Ou seja, Gilberto, eu vi que a dívida líquida ela tá também subindo ali quase sempre, né, mas não está crescendo muito porque os lucros estão crescendo num percentual maior. Ok,
Às vezes a dívida tende a subir sim, né? Porque as empresas elas precisam investir, precisam fazer dívidas, né? E esse é outro ponto para não pegar empresas com dívida altas. Porque as empresas precisam fazer com um pouco de dívida para expandir, para se alavancar, para crescer, né? E o segundo cara que vai ser o fator importante. Não importa se a dívida líquida sobe. O importante é que a dívida líquida sobre o EBITDA fique constante, abaixo de 3,5 e de preferência quanto mais perto de 1, melhor, né? Então, de novo, dívida líquida por EBITDA que caia, que seja uma decrescente, que esteja constante, de preferência abaixo de 3,5 e quanto mais perto de 1, melhor. Porque esse carinha aqui, basicamente eu pego a minha dívida líquida, que está crescendo, lembra ali que a dívida líquida está crescendo, mas também pega o meu EBITDA, né, que é o lucro operacional da empresa. Ou seja, então eu faço essa divisão, né? Opa, deu 3 vezes e meia. Então significa que a empresa tem que gerar 3 vezes o EBITDA que ela gera hoje para pagar aquela dívida. Então isso é o limite. O ideal é que fique ali entre 1 vez e 2 vezes, 3 vezes ali para empresas assim que são cíclicas, né? Mas acima disso, acima de 3,5, pequeno gafanhoto, sai em fuga, porque não é bom para ti. Você está correndo um risco muito grande. Majoritariamente o nosso Brasil ele tem juros altos, empresas endividadas só lascam com os acionistas, beleza? Então essa é que eu vou pegar no seu pé. Anota, porque essa é a parte mais importante, né? Se você não pegar uma empresa endividada, você já vai estar investindo em, ou melhor, você já vai estar conseguindo sair de 50% das empresas ruins que tem na bolsa de valores hoje. E por último, né, um indicador de rentabilidade, né? São dois também, 2 indicadores de rentabilidade, né? Porque a gente gosta de uma empresa rentável, galera. Sempre foque em empresas rentáveis. Então, empresas que têm o ROI e o ROIC abaixo de 10 e abaixo de 12%, respectivamente, ou seja, o ROI abaixo de 10 e o ROIC abaixo de 12%, são empresas que não são muito rentáveis, ou seja, que não têm muito retorno sobre o seu patrimônio líquido, que é o ROI, ou retorno sobre o capital investido, né, que é o ROIC. Elas não têm muito retorno de volta para você que é acionista, tá? Então, de novo, ROI e ROIC, quanto maior, melhor, e é legal que estejam acima de 10% o ROI e 12% o ROIC, tá? Então, grava isso, porque isso vai te impedir de você entrar de novo em empresas ruins, empresas que não são rentáveis, empresas que não geram valor aos acionistas. E lembrando, empresas rentáveis são empresas competitivas. Então, se a sua empresa não é rentável, ela não é competitiva. Se ela não expande, ela vai ser engolida pelos seus pares aí, pelos seus concorrentes. Se ela não cresce, ela vai perder mercado. Se ela não gera lucro, pequeno gafanhoto, ela vai falir. Então, segue essas dicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou aqui, eu vou te dar uma surpresinha. Eu tenho uma parte 2, né? Eu não quis me estender muito nesse, mas tem uma parte 2 que são 3 indicadores que eu julgo mais importantes e que também geram retorno na veia para o acionista. Você consegue enxergar e vislumbrar isso, né? E consegue até precificar uma ação para saber se aquela ação está barata ou está ruim para comprar. Então, se você chegou até aqui, você vai saber que você tem que dar like, que você tem que compartilhar, porque eu só faço esse vídeo se esse canal bater aí 50 likes aí.
ou basicamente uns 10 comentários. Eu sou modesto, pessoal, 50 likes. Pô, eu tenho 22 inscritos. Se cada um mandar para 2 pessoas, a gente já dobra essa meta fácil. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha anotado tudo, né? Porque, de novo, investimento, você tem que investir em empresas que te mantêm no jogo, empresas boas, rentáveis, que dão lucros, que dão retornos aos seus acionistas e que estão desalavancadas e desendividadas. Nem sei se essa palavra existe, né? Se elas não estão inadimplentes, né? Então, obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo, porque terça-feira a gente tá de volta. Valeu, se cuidem e até mais.